Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! E aí, gente linda, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas. Deixa eu desligar meu retorno, peraí, que eu tava esquecendo dele de novo. Chazinho na mão. Hoje é dia de chazinho de alecrim. Tô desde ontem tomando um chazinho de alecrim, porque não sei se vocês sabem, mas o alecrim é uma erva que ativa a alegria, o bem-estar, né? O prazer na nossa vida. Eu tô muito nesse lugar, ativando, porque eu tô preparando o campo para algo muito especial que vai acontecer, que tá chegando, então tô muito feliz, muito animada e buscando todo o reforço positivo, não é? Que bom que você está chegando aqui para essa manhã de poder. Seja muito bem-vinda. Para quem está chegando pela primeira vez, aqui é o momento para você parar 30 minutinhos do seu dia e refletir sobre lugares que podem te levar além, que podem te fortalecer, que podem te trazer reflexões importantes para que a sua rotina seja mais leve, para que a sua vida faça mais sentido para você. Então, bom dia, que bom que vocês estão por aqui. E, pra gente começar a nossa manhã, bora trazer mais mulheres pra cá? Bora convidar a mulherada? Bom dia, Denise, bom dia, Regina, bom dia, Nádia. Vamos lá? Vamos colocar o aviãozinho e mandar pra mulherada da nossa vida? Pra mulherada que pode se beneficiar desse movimento, né? Que pode aproveitar essa conversa, curtir o que a gente tá falando, o que a gente tá trazendo. Manda lá, convida elas, diz vem ouvir, vem que você vai curtir esse papo, não é? Bom dia, Nádia, bem-vinda! Então, gente, eu prometi na segunda-feira que eu voltaria nessa quarta. Quarta-feira não é um dia fixo do Manhã de Poder, é um dia extra, né? É um bônus. E eu fiquei com muita vontade de voltar para conversar com vocês logo, porque nós falávamos na segunda-feira, eu não sei quem é que esteve presente conosco assistindo, sobre priorização, sobre esse lugar de prioridade. E eu falava, né, que a partir da priorização, o que faz a priorização começar a acontecer é justamente o limite, né? O limite que a gente tem dificuldade de lidar. Então eu falei, eu vou voltar para trazer uma história sobre limite e para a gente falar sobre limite nesse contexto da nossa vida enquanto mulher, né? Desse nosso lugar, da nossa história. Porque se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou contoterapeuta, trabalho com poder de cura a partir das narrativas e trabalho com caminhos para que você possa cuidar da sua história, para que a sua história possa ficar mais leve, para que você possa ressignificar lugares da sua história que precisam de acolhimento e de cuidado. Então, por aqui a gente vai estar sempre linkando lugares de conteúdo com lugares de reflexão para nossa própria história. Essa é a minha função por aqui. E o Manhãs de Poder é sua dose de energia. Para você começar o seu dia, para você ir para a rua, viver a sua vida, fazer o que você tem que fazer plena. Porque nós merecemos esses lugares, não é verdade? Bom dia, Tati, que bom te ver por aqui. Bom dia, Lu, bom dia para todo mundo que está chegando. Que bom que vocês estão chegando. Vão chegando e vão compartilhando com mais amigas. Quem mandou aí pelo menos uns 10 aviãozinhos desta live, já coloca aqui feito, Dani. Quem que é a mulher que você conhece, que está começando o dia dela agora, que está precisando ouvir uma reflexão sobre limite seguro? Quem que está precisando olhar para esse lugar de até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, não é mesmo? Bom dia, Dulce linda, bom dia, Elô, bom dia, Denise. Denise está sempre me acompanhando por aqui, é minha aluna também dos cursos, e ela falou esses dias, eu tenho mandado para várias amigas minhas esse movimento. E que bacana isso, né? Porque as mulheres precisam aprender a parar e ouvir,
e cuidar da sua própria história. Porque as mulheres estão viciadas em cuidar dos outros, não é mesmo? Ó, vou começar a nossa manhã de hoje com uma reflexão. Me diz quantas coisas você fez para outras pessoas no dia de ontem, certo? Ontem você tocou o seu dia, né? Trabalhou, estudou, enfim, fez todas as suas coisas. Quantas coisas das que você fez foi para outras pessoas? Mais que 5? Mais que 10? Me conta um número aproximado aí. Mais que 20? Mais que 30? E em contraponto de todas essas coisas que você fez para as outras pessoas, quantas coisas você fez só para você? Que você parou e disse, ai, é para mim. Percebe? E aí, quando a gente começa a olhar para essa balança, do quanto eu fiz para o outro e do quanto eu fiz por mim, normalmente a conta não fecha. E em todo o nosso aprendizado familiar, no nosso aprendizado religioso, de estrutura social, o que a gente foi aprendendo? Que nós precisamos servir, não é mesmo? Tem uma frase muito forte que diz assim, quem não vive para servir não serve para viver. Forte. Mas será que alguém nos ensinou em que condições a gente deve servir? Percebe? Você fez essa conta aí? Você que está chegando agora, bom dia. Quantas coisas você fez para outras pessoas ontem? No nosso trabalho, boa parte do que a gente faz é para o outro. Na nossa casa, quem vive com uma família maior, né, que tem filhos, que tem um companheiro, que tem uma companheira, tá sempre ali na função de atender. Quem atende os seus pais, né, esse movimento todo. E aí muitas vezes a gente está com os amigos, mas a gente está ajudando os amigos, a gente está atendendo as outras pessoas. E aí em que momento mesmo a gente está fazendo algo só pra gente? Percebe? E é aqui, exatamente nesse ponto, que a nossa conversa começa na manhã de hoje. Porque sim, quanto mais essa balança estiver desequilibrada, mais você vai entrar em lugares de carência, de frustração, de cobrança, principalmente em relação aos outros, ou então de te cobrar para estar sempre fazendo, de insatisfação. E você não vai saber fazer algo para você. Me conta aí, você sabe como fazer algo para você, só para você? Parece simples, né? Ai, Dani, parece que você tá falando óbvio. Pois é. Mas quando eu fiz a enquete, eu até vou compartilhar hoje nos meus stories o resultado das enquetes que eu fiz, perguntando como é que você se sente quando você faz algo só para você. Boa parte das mulheres disse que sente um misto de sentimentos. Culpa, angústia, medo. Faz sentido esse lugar para vocês? Porque se eu aprendi, desde que eu me conheço por gente, a servir o outro, consequentemente, sempre que eu faço algo para mim, eu me sinto egoísta, eu me sinto podendo ser julgada pelas pessoas à minha volta, eu posso achar que eu me tornei preguiçosa. Vocês percebem esse lugar? E aí parece que é errado. Parece que eu não deveria estar fazendo isso. Olha que importante que a Daiane está fazendo. Quando eu faço alguma coisa para mim, parece que eu estou sempre com pressa, que eu preciso terminar logo. Porque vocês percebem que nós não somos treinadas para cuidar de nós mesmas?
para cuidar com a mesma qualidade, entrega e carinho que a gente faz as coisas para os outros. Parece que é sempre muito mais fácil ir para o outro. Só que o que acontece quando eu vou o tempo inteiro para o outro? Eu só entrego, né? Eu vou para o lugar da doadora universal, que a gente fala por aqui. Ó, entregando, fazendo. Aí o que acontece? Existe a lei entre o dar e o receber. A nossa vida busca e necessita de uma harmonização, de um lugar em que esse dar e esse receber se apaziguam. E aí quando isso não acontece, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai ficar esperando do outro. Quantas e quantas vezes você espera que as outras pessoas te deem aquilo que você precisa? Nossa, eu lembro, gente, que assim, né, eu gosto de ver aquelas lembranças que aparecem, né, de coisas de 9, 10, 11 anos atrás, e eu observo o quanto eu vivia nesse padrão, né? Quando que alguém vai olhar para mim? Quando que eu vou receber de volta tudo isso que eu tô fazendo? E a gente vai ficando nesse desejo de que o outro nos entregue, né? E aí a conta não fecha. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredinho nessa manhã de poder. Cada um só dá o que pode. E possivelmente, normalmente, o outro não vai poder te dar exatamente o que você quer. Aham. Faz sentido? Bom dia, Ana. Que bom te ver por aqui. Saudades. Percebem, gente? Vocês estão acompanhando esse raciocínio aqui? E aí eu, nesse lugar de doadora universal, por mais que eu diga, tá tudo bem, eu faço de coração. E aí depois eu fico, ai, mas ninguém veio trazer um bolinho pra mim do jeito que eu trago pros outros. Ai, mas ninguém me valoriza, ninguém lembra de mim. E a gente vai para esse lugar, é fácil ir para esse lugar. Porque esse lugar ativa quem? A nossa criança. A nossa criança. Quem que é a nossa? O que a nossa criança é? O que ela simboliza? As nossas partes que não cresceram, as nossas partes que não deram conta. Percebem? Sabe, gente, eu contei história há muitos anos para criança, trabalhei muitos anos com público infantil. E eu fui deixando de trabalhar com esse público porque eu fui entendendo que o meu propósito se encontra exatamente no lugar de cuidar dessas partes que não cresceram nos adultos, para que eles possam lidar cada vez melhor com as crianças. Porque criança não tem problema, né? Quem tem é adulto, quem tem é pai e mãe. E aí, quando a Nádia fala que faz sentido, mas como é complicado aceitar isso? Claro que é complicado, Nádia, porque a nossa criança tá no carrinho da nossa vida, né? Ó, minha mãe maravilhosa falando, porque a gente cria expectativa demais, exato, a criança tá no carrinho. E o que a criança quer? Ela quer ser cuidada, ela quer se sentir segura, percebe? Essas duas coisas, a criança quer ser cuidada e quer se sentir segura. E o que muda quando a nossa adulta assume a nossa vida? Quando, como a minha nomenclatura aqui no meu trabalho, no meu método, né? Quando a mulher iniciada assume as rédeas da nossa vida. Nós aprendemos a cuidar da nossa menina, a dar a segurança, a dar o cuidado que ela precisa. Só que, obviamente, não é algo simples ou fácil, porque esse processo envolve a gente olhar para feridas que foram acontecendo na nossa história ao longo do tempo. E a Denise está dizendo, eu tento fazer coisas para mim que eu quero, mas parece que estamos sempre mais para o outro. Eu estou tentando mudar, mas é difícil. Sim, porque bate diretamente nos nossos lugares de crença, ou então faz a gente lidar diretamente com as nossas feridas, percebe? E aí assim, né, gente? Quando tá ferido, quando tá machucado, a gente precisa trazer consciência e bálsamo e tratar. Porque só
tratando, só cicatrizando, aí a gente consegue dar o próximo passo. E é aquela coisa, né? Ninguém se torna borboleta do dia para a noite. É necessário um processo. É necessário estar disposta a um processo em que a gente vai sair desse lugar e vai começar a construir outro. E como é que algo cresce? Agora eu quero fazer a pergunta de $1 milhão para vocês. Como é que algo cresce? O que algo precisa para crescer? E aí um exemplo que ajuda muito são as plantas, né? Quando uma planta está crescendo, o que a gente precisa fazer para ela crescer bem, direcionada, focada? Quem que me conta? O que é necessário para crescer? Eu consigo crescer espalhado? Quando a gente quer que uma plantinha se alinhe, cresça legalzinha, o que a gente precisa dar para ela? Tem várias coisas, mas tem uma que ajuda muito a crescer. Sim, a gente precisa adubar, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar, mas a gente precisa colocar limite. Percebe? Vamos levar isso para as crianças, que às vezes fica até mais fácil da gente entender. A criança precisa de limite, não precisa? Ela não precisa de hora para dormir, de hora para acordar. Ela precisa entender que agora ela vai estudar, que ela só pode ir até aqui, que agora ela não pode mais. Percebe? O limite é essencial para o crescimento. Quando eu tô lá com a planta e ela cresce de qualquer jeito, muitas vezes ela cai, quebra. Mas quando eu coloco um lugar, ela direciona e cresce. Percebe, gente? Um espaço adequado para crescer. E aí, a gente ao longo da nossa vida vai passando por várias transformações. E toda metamorfose precisa de metabolismo. Se vocês querem tirar uma frase dessa live para o dia de vocês, para a vida de vocês, tirem essa. Quem é minha aluna conhece porque sabe que eu repito muito essa frase. Toda metamorfose precisa de metabolismo. Ou seja, nós éramos crianças e de repente nós nos tornamos adolescentes, viramos mocinhas. É a primeira grande metamorfose que nós temos na nossa vida. E será que a gente conseguiu metabolizar a chegada da nossa adolescência? Será que a gente teve limite seguro e apoio para crescer? Ou será que algumas partes dessa transformação, dessa passagem de criança para adolescente ficaram congeladas? Será que algumas feridas foram geradas ali? Vamos mais, vamos além. Da adolescência, nós nos tornamos jovens mulheres, com responsabilidades, com planos, com futuro. Será que nessa passagem para a vida adulta, a gente conseguiu metabolizar essa metamorfose? Será que a gente teve limite e apoio para conseguir crescer? Quantas mulheres, principalmente aquelas que estão aí na casa dos 50, 60 anos, na adolescência ainda, com 16, com 17 anos, já estavam trabalhando, casadas, com filho, né? Então, muitas vezes a nossa vida, a nossa história faz a gente não ter tempo de metabolizar, porque outra coisa já aconteceu, já foi, já tô indo. E eu não parei, eu não consegui crescer, entender aquilo. E aí, sem sombra de dúvidas, para quem vive a experiência da maternidade, tá aí outra grande metamorfose. Na minha história, foi a metamorfose que eu mais demorei a metabolizar. E eu ainda tenho pontos a serem metabolizados. E aí, de repente, você se torna mãe, quanta coisa muda quando a maternidade chega na nossa vida. E às vezes a gente não consegue metabolizar aquilo.
E as etapas vão acontecendo. Estou falando de grandes metamorfoses, mas existem outras. Quem viveu uma infância de pais separados, quem perdeu um ente querido na infância ou na adolescência, quem viveu separações, finais de ciclo, rompimentos, tudo isso faz parte da sua história. No nosso trabalho na mentoria Pé no Chão, nós estudamos o lugar dos descansos, que são pequenas mortes que acontecem na nossa história, sabe? Pequenos momentos em que algo morreu, algo finalizou. E aí, como é importante a gente conseguir olhar e lidar com aquilo. Porque vamos combinar que o que a gente faz na prática? Não tenho muito tempo para chorar, né? Deixa eu dar a volta por cima, vamos que vamos pra frente, vai pra frente. Vamos pra frente, gente. E bota debaixo do tapete, bota debaixo do tapete, bota debaixo do tapete, não é? E aí, o que acontece? Tem vários remedinhos para cuidar do que tá debaixo do tapete. Remedinho para dormir, remedinho para acordar, remedinho para ficar mais feliz, remedinho para ficar concentrada, né? Então a gente vai para esse lugar, ou então a gente até busca um processo de terapia, mas a gente chega lá no terapeuta e diz assim, ó, tá aqui, essa é a minha sujeira debaixo do tapete, boa sorte, divirta-se. E a gente quer que o outro resolva o nosso problema. Quem que tá dirigindo o carrinho da vida quando a gente quer que o outro resolva nossos problemas? Me diz, eu quero o comentário de vocês, vamos ver se vocês aprenderam. Quem que tá dirigindo sem carteira de motorista o carrinho da vida quando a gente quer que o outro resolva nosso problema? Quem que é? Quem que é? Vocês aprenderam já? Sim, a nossa criança. A menina que a gente foi, que ainda quer ser cuidada, que ainda quer ser protegida. E normalmente essa criança tá gritando e tomando a frente das situações. Por quê? Porque o nosso cérebro quer nos proteger, não é? Ele não quer sentir dor. Só que o que acontece? Quando eu ainda estou nessa criança, eu espero que o limite venha do outro. Guarda isso. E veja se faz sentido. Quando eu estou na minha criança, eu espero que o limite venha do outro. Por exemplo, estou numa situação, acontece uma discussão. Porque foi você que me provocou tal coisa. Se você não tivesse falado assim, eu não teria respondido assado. Oi? Você está responsabilizando os outros pelo seu comportamento? Se você respondeu assado, você respondeu. Você escolheu. Mas na hora eu não pensei. Ponto. Percebe? Então, essa regulação de consciência, ela vem quando eu começo a dizer, opa, eu preciso colocar o limite. Se eu não der o limite, o outro não tem como saber. Porque o outro não sabe até onde dá para mim. Só eu sei. Quanto mais a gente tem dificuldade de colocar limites, mais a gente acaba entrando em relacionamentos tóxicos, em situações em que a gente se sente desvalorizada, em que a gente se sente fragilizada, porque eu não tô conseguindo dizer até onde dá. Eu não tô conseguindo impor esse lugar. Faz sentido para vocês, gente? Conversem comigo. Eu quero saber como é que é essa questão. É fácil ou é difícil colocar limite? É fácil dizer não para o outro? Porque a palavra-chave do limite é o não, né? Como é que é colocar limite para vocês? Contem um pouquinho disso para mim. E se vocês tiverem alguma pergunta no âmbito do limite, né, falando do desenvolvimento pessoal e falando também da contoterapia, coloca na caixinha para eu responder para vocês. E agora, como eu tinha prometido na segunda-feira, eu vou trazer um conto para a gente pensar nessa questão do limite. Justamente para pensar nesses lugares em que é difícil aceitar, em que é difícil lidar. Vamos trazer um conto.
Porque o conto faz isso. Ele abre espaço dentro de nós. Ele nos dá outro ponto de vista, outra perspectiva. Vamos ouvir um conto nessa manhã? A gente precisa fazer essa musculação emocional, esse treino mental e emocional, né? E é por isso que a gente tá aqui. É por isso que ferramentas como a contoterapia existem, para que a gente possa exercitar esse lugar. Então vamos ouvir uma história? Convida a tua menina, convida a tua parte que não cresceu também para ela ouvir essa história. Vai fazer bem. Abre espaço. E vamos deixar o conto chegar. Assim bem de mansinho, vai chegando devagar um conto que com bálsamo vai curar. Era uma vez um coelho muito sabido, na época em que todos os bichos podiam falar. Chamavam ele de Mano Coelho. Ele era esperto e muito preocupado porque tinha uma família grande. Tinha muito o que prover. E sua realidade naquela época é que ele tinha um pedacinho de terra muito pequeno. E naquela época todos viviam da terra, plantando, colhendo, construindo. E Mano Coelho se sentia preocupado. A família não parava de crescer e a terra era muito pequena. Do lado da pequena propriedade de Mano Coelho existiam grandes terras. Eram as terras do Mano Urso. Mano Urso era quase um coronel, grande, forte, porém não gostava muito de se esforçar. Estava sempre tentando fazer negócios para facilitar a sua vida. E nisso, pouco se importava com a outra parte. Sempre olhava para si. E é por isso que Mano Coelho sempre falava, olha só ele olhando para ele mesmo. Olha a forma como o Mano Urso se comporta. Porém, o período de plantio chegou. E Mano Coelho percebeu que seu pedaço de terra não ia ser suficiente. Decidiu se aproximar lá do Mano Urso. E pensou, eu podia arrendar um pedacinho dessas terras, não é? E a partir desse lugar arrendado, eu planto. E aí eu vou conseguir oferecer para minha família tudo que ela precisa. Foi até lá. E o Mano Urso, recostado, disse, mas o que eu ganho com isso? Vou te emprestar as minhas terras assim a troco de nada. Vamos fazer o seguinte, além de você me pagar pelas terras, eu quero metade de tudo que você colher. Na mesma hora, o Mano Coelho percebeu que a proposta era injusta. Puxa, se eu pagar pelas terras e ainda der metade de tudo que eu colher, vai dar quase na mesma para mim. Chegou em casa contando para sua esposa. E ela repetiu uma frase que fez o Mano Coelho pensar. Esse Mano Urso não tem limite. Ele não tem limite. E o Mano Coelho pensou que talvez fosse aquela a oportunidade para mostrar um pouquinho de limite para o Mano Urso. No dia seguinte, bateu a porta novamente e disse, ok, está combinado. No final da colheita, você fica com metade de tudo que eu colher. O Mano Urso olhou e disse, e eu posso escolher qual metade? Pode, claro que pode, fica tranquilo. E assim ficou combinado. O Mano Coelho plantou um lindo campo de trigo. Lindo, lindo, lindo.
precioso. Na hora da colheita, o Mano Urso já estava lá, observando tudo com olhos muito atentos. Posso escolher a minha metade? Sim, claro, escolha a sua metade. E o Mano Urso, então, com grandes olhos de ganância, disse: eu fico com tudo que está acima da terra. E você com o que está abaixo? O Mano Coelho gaguejou, olhou aquilo e disse: ah, tá bom. Ele não conseguiu dizer mais nada. Afinal, ele tinha dito para o Mano Urso que ele podia escolher qual era a metade. E ele se viu apenas com raízes do trigo, enquanto o Mano Urso saiu feliz da vida, com todo o trigo da colheita que ficava acima da terra. O Mano Coelho chegou arrasado em casa. E a mulher disse: eu não te falei? Esse urso não tem limite. Para que você vai fazer negócio com ele? E o Mano Coelho disse: o urso não tem limite e eu não sei dar limite. Mas calma, eu vou resolver isso. Afinal, eu sempre posso escolher. Combinaram um novo período de plantio. E o Mano Urso, feliz da vida, disse: podemos acordar nos mesmos termos. Eu fico com metade da sua colheita e mantemos assim. Eu fico com a metade, escolho a metade. O Mano Coelho disse: ok, mantemos os mesmos termos. Está tudo bem. E fez o seu plantio. Só que dessa vez plantou batatas. Na hora da colheita, o Mano Urso, vendo novamente várias folhas verdinhas para fora da terra, disse: que maravilha, eu fico com tudo que está acima da terra. E o Mano Coelho, percebendo que tinha colocado um limite, respondeu: sim, e eu fico com o que está debaixo. Com muito cuidado, cortou todas as folhas da batata e depois foi desenterrando as lindas e suculentas batatas. O Mano Urso ficou horrorizado. Como assim? Como assim? Não! Sim. Você escolheu sua metade e eu escolhi a minha. E dizem que desse dia em diante a expressão vai plantar batatas tornou-se um mantra para a gente aprender a colocar limites. Vai plantar batata, vai aprender aonde é o seu lugar, vai aprender a respeitar o teu espaço e o do outro. O que o Mano Urso fez com as folhas de batata eu não sei dizer, mas daquele dia em diante ele entendeu que olhar para si não é se dar bem a qualquer preço, mas sim respeitar o seu limite e também o do outro. Mano Coelho e as colheitas repartidas. Esse é um conto popular que foi resgatado por Silvio Romero e recontado aí várias e várias vezes e que eu trago aqui para vocês a minha versão na manhã de hoje. Quem gostou, manda um coraçãozinho e me diz como é que essa história chega aí no seu coração, hein? Você tem plantado batatas? Vai plantar batatas, menina? Percebe? Percebe o quanto a gente precisa colocar esse limite? Peraí, só até aqui. Porque quando eu decido colocar limite, eu paro de colocar culpa. E aí eu vou saindo desse lugar de culpa que tanto me aprisiona.
que esse conto possa reverberar no coração de vocês, nesse lugar de respeito por si mesma, de até onde eu posso ir. De que muitas vezes, quando eu me sinto lesada, é sobre aquilo que eu não disse, é sobre o limite que eu não coloquei. E esse movimento de entender que é minha responsabilidade dizer até onde dá e até onde não dá. E aí, quero aproveitar essa reflexão para falar um pouquinho que muitas vezes eu escuto muitas de vocês dizendo: nossa, Dani, queria tanto fazer uma mentoria contigo, queria tanto participar de um curso ou de um evento, mas eu não consigo. E aí, quando vem esse não consigo, tem uma série de fatores que, em boa parte dos casos, está relacionada a limites. Como é que eu vou deixar a minha família? Como é que eu vou tirar um tempo só para mim? E vocês sabem que nesse feriado agora, eu vou estar realizando aqui em Florianópolis uma imersão da criança interior. Vai ser de quinta a domingo. E vai ser, assim, uma experiência única. Aqui no sul da ilha tem um bairro chamado Ribeirão da Ilha, não sei se alguém conhece. É muito famoso pelas ostras, né? É uma parte, a gente fala costa de dentro, né? Do mar, assim. Então é um mar quase de lagoa, bem que forma prainhas muito gostosas e tranquilas. E nós vamos estar numa casa, pé na areia, aqui no Ribeirão da Ilha. E nós vamos viver a experiência de cuidar dessas nossas partes que não cresceram. E aí são 3 dias em que essas mulheres vão ser cuidadas, vão ser mimadas, né? Você recebe uma alimentação toda diferenciada, vários presentes, faz várias atividades e tem um tempo para cuidar da sua história. E nós fechamos um grupo muito precioso, eu até quero mandar um beijo para todas elas que já estão, né? Algumas já estão até em trânsito, tem mulheres vindo de Brasília, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. E mandar um abraço especial para essas mulheres que colocaram limite seguro nas suas relações, no seu trabalho, para poder estar nessa imersão. Escolheram dizer sim para si mesmas, porque é muito difícil a gente dizer sim para a gente. Dizer para o marido, dizer no trabalho, dizer para os filhos: olha só, eu estou indo fazer alguma coisa para mim. Porque quando é um curso do trabalho, a gente até dá um jeito. Né? Quando é uma questão de saúde, a gente dá um jeito. Mas quando é para a gente não ficar doente, quando é para o nosso bem-estar, quando é para o nosso crescimento enquanto pessoa, a gente arruma várias desculpas e a gente não coloca limite. Eu vou cobrir o máximo que eu puder desse evento pelo meu Instagram, então acompanhem por aqui para vocês conhecerem como é uma imersão de desenvolvimento pessoal e fiquem atentas para as próximas datas. Para que você se escolha, para que você esteja aqui com a gente. Porque são essas oportunidades que viram a chave, que fazem a gente ter mais ferramentas para cuidar da nossa história e dar o próximo passo. E para deixar um presente na manhã de hoje para vocês, nesse movimento de vocês construírem mais limites para cuidar da própria história, eu quero oferecer uma coisa que vai estar presente lá na imersão, que é o tarô da criança interior. Esse é um tarô muito especial que trabalha com a base dos contos de fadas, que é a base do trabalho que nós vamos realizar lá, para cuidar um pouco dessas nossas partes que não cresceram, que precisam de suporte, que precisam de limite. E eu vou tirar uma cartinha para esse grupo que está aqui presente assistindo essa live, para você que está no grupo Manhãs de Poder e vai ver a gravação dessa live. Então, vou intencionar aqui, intenciona daí, para a gente tirar uma carta para todas nós. Ó, escolhi aqui a mão direita. Agora vou escolher entre meio, esquerda e direita, as cartas do meio. Mais uma vez, entre meio, esquerda e direita. Eu quero meio de novo, para nós.
E agora, das 3 cartas. Meio novamente. E a carta que eu tirei pra gente é... Tchararã, que rufem os tambores. Manda coraçãozinho aí pra mostrar qual é a carta. Tararararam. Tararararam. Cadê os corações? Não tô vendo os corações, não vou mostrar a carta. 4 de espadas. Ó, 4 de espadas. Na juventude, somos particularmente sensíveis a correntes de mudança repentina e novos rumos da nossa vida. Nos estágios cruciais de desenvolvimento, a pessoa começa a delinear pensamentos de forma mais significativa. Nessa carta, a verdade interior, representada pelo rio, junto com a vontade de entender a liberdade, a jangada, nasce das profundezas aquáticas do passado, e as espadas são como as varas de pesca. A jangada é uma metáfora da nossa mente recém-formada, com base na ideia de que o broto da consciência ainda está por ser encontrado. A esperança do conhecimento superior é visível, mas apenas parcialmente e à distância. Nessa carta, a liberdade e a forma compõem um par gracioso, representado por um pássaro branco que conduz os meninos nessa jornada. A pesca, muitas vezes, é uma atividade relaxante. Quando você busca recuperar a memória de imagens do seu inconsciente, com a finalidade de construir o seu futuro, empenhe-se em reproduzir o ritmo tranquilo do rio que você vê nessa carta. Não apresse esse processo. Imagine-se como um pescador, aprofundando seu conhecimento e lançando o anzol nas águas desconhecidas da vida. Mentalize uma grande pesca. Esse estágio de amadurecimento mental pode ter início em qualquer idade. Ele vem quando sentimos o ímpeto de construir um novo alicerce de percepção. Um período de descanso ou uma temporada em um ambiente mais tranquilo podem melhorar sua qualidade de vida. Fique em paz ao entrar nas águas da profunda mudança e da iniciação. Vocês viram? Vocês viram que a bruxaria acontece aqui quando a gente escolhe uma cartinha? Tem tudo a ver esse lugar com que a gente falava sobre limite, né? Como é que o desenvolvimento pessoal acontece de forma saudável? Quando eu escolho entender que é um processo e que eu vou mergulhando, que eu vou cuidando de pedacinhos da minha história, que eu vou ganhando consciência e eu vou indo além. E é isso que vocês merecem, porque todas vocês que estão aqui, que assistem o Manhãs de Poder, que estão comigo nas jornadas, estão em busca de fazer essa pescaria, né? A gente quer pescar os elementos da nossa história que precisam ser curados, que precisam ser transformados. E eu tô aqui para ensinar a pescar, olha só. Ó, quero mandar um beijo bem especial para Raquel, para Jane, para Annelise, para Maria, para Elizabeth, para Carol, para Florismar, para Genesi, para Adriana. Deixa eu ver se estou esquecendo alguém. Para todas essas mulheres lindas que vão estar comigo aqui em Florianópolis, vivendo a experiência no colo do conto. Ó, Jane já tá na estrada. Vem, Jane, vem. E para você que queria estar aqui com a gente vivendo essa experiência, me diz, Dani, eu quero viver uma experiência imersiva presencial com você. Como é que eu faço? Onde que eu coloco meu nome numa lista de espera? Nós estamos preparando vários momentos assim. Se você é minha aluna, você já sabe que tem data marcada. Para as minhas alunas, mentoria à passagem, nós temos imersão presencial em julho. Para as minhas alunas, mentoria à iniciação. Nós temos mentoria em setembro presencial. E para você que não é minha aluna,
nós vamos abrir uma outra imersão, como essa que eu estou fazendo agora, no segundo semestre. Então, se você sentiu no coração, eu queria participar, Dani, eu queria passar 1, 2 dias com você num lugar maravilhoso desse, vivendo essa experiência, me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem e a gente vai começar a preparar uma lista de espera para que você possa viver essa experiência, porque você merece. E nós merecemos o presencial também. Merecemos navegar nessa jangada da vida. Bora? Bora pra vida então? Ó, vou fazer uma pose com a nossa cartinha de hoje. Vocês gostaram da cartinha, gente? Vou trazer mais vezes pra vocês, se vocês gostaram. Faz um print aí, me marca. Diz o que essa live sobre limites trouxe pra você hoje. Vou fazer a pose. Printa aí, tá? Printa pra eu sair bonita no print, hein? Me marca que eu vou te compartilhar e a gente vai levando essa live a mais mulheres. Se você ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp do Manhã de Poder, vai pra lá também, para que a gente possa viver essa experiência juntas. E na segunda que vem, estaremos juntas novamente. Um beijo, acompanha aqui pelo Instagram todo o movimento da imersão e espero ter você comigo na próxima. Tchau, gente! Obrigado!